Olá, hoje aqui na Revista Adega a gente vai falar de uma outra revista e de um outro ranking, não os nossos rankings que você está acostumado a ver, dos guias, das pontuações de vinhos e tudo mais. Comigo, aceitando esse convite, obrigado, Gilson Garret, Júnior da Revista Exame, e que está trazendo um ranking dos 100 melhores restaurantes do Brasil que eles vão apresentar na revista que está sendo lançada agora. Gilson, seja bem-vindo. Obrigado por compartilhar aí essas informações em primeira mão com a gente aqui na Revista Adega. Acompanho muito o trabalho de vocês, o que vocês têm feito na Revista Exame e admiro muito o que está sendo feito. Obrigado, Christian, aí, por nos receber, abrir as portas aí da casa para gente conversar e falar de gastronomia e de vinho, acho que tem tudo a ver, né? Acho que as duas Tudo a coisas ver. super se conversam, então vamos falar de coisa boa aí, muita gastronomia, muita comida boa. Eu já acompanhei essa premiação no ano passado e esse ano vocês foram além com ela, né? Eu gostaria primeiro que você explicasse um pouco como funciona esse ranking, o que é esse ranking, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer. O ranking, a nossa proposta com o ranking, né? Ranking de gastronomia e prêmios de gastronomia tem bastante, né? Não só no Brasil, como fora do Brasil. E a nossa missão para tentar montar um guia, para tentar montar um ranking, um prêmio, né, de gastronomia, a gente pensou em se diferenciar um pouco daqueles que já existem para tentar montar um ranking com os 100 melhores restaurantes do Brasil, tentar trazer esse retrato da boa comida, da boa gastronomia do Brasil. E a gente conta com a ajuda aí de jurados espalhados pelo Brasil inteiro. Então esses jurados são jornalistas, influencers, quem frequenta os restaurantes, que está aí circulando pelo mundo da gastronomia. E a gente conta, nessa edição especificamente, são 65 jurados, espalhados pelo Brasil inteiro, Legal. que nos ajudam a montar essa lista. O que a gente faz? A gente não tem lista prévia, não tem, enfim, indicação, o restaurante não tem uma inscrição. Como que funciona? A gente vai até esses jurados, a gente tenta, separar eles mais ou menos por região, tentando colocar, de um peso, né, para não ficar só eixo Rio-São Paulo, então tenta distribuir eles, pelo Brasil inteiro, e faz uma única pergunta para eles: "Quais foram os 10 melhores restaurantes que você foi nos últimos 12 meses, na sua opinião?" E ele vai dar essa lista dos 10, sem ordem de importância, né, então o primeiro que ele der não necessariamente é o mais importante para ele, são esses 10 são importantes, e a gente sempre pede que desses 10, 5 votos sejam da sua região onde você mora, então se a pessoa mora em São Paulo, na região sudeste, e os outros 5 sejam de outras regiões. Óbvio que essa não é uma regra escrita em pedra, a gente obviamente tem um ajuste ali, porque a pessoa tem que se sentir confortável para votar naquele restaurante que ela enfim, que ela se sente confortável e ela dá essa lista e daí a gente vai somando todos esses votos. Então é um trabalho bem árduo aí, a gente já chega nesse ano, é o quarto ano que a gente chega com esse ranking para montar o 100. Só para ter uma noção, a gente fecha essa lista dos 100, mas são citados pelo menos uma vez cerca de 500 estabelecimentos. Então é um grande número aí de estabelecimentos que são lembrados por esses 65 jurados nessa edição especificamente, mas o É modelo muito sempre continua o legal, mesmo. né? Essa pluralidade de você ir além do eixo Rio-São Paulo e passa por você, como colocou, ter jurados em outras regiões. Vocês estão nas 5 regiões, né, do Brasil, pelo que eu vi aqui do resultado, estão Exato. nas 5 regiões e me tira um pouco de uma zona de conforto que a gente às vezes acontece aqui no Sudeste, né, da gente se sentir o umbigo do mundo, São Paulo, Rio de Janeiro, e você fica olhando para fora. Aliás, uma enorme surpresa, né? Não sei, não é uma surpresa do ponto de vista da qualidade, mas do ponto de vista dos prêmios, que o número 1 do ranking não está nesse eixo. Você pode falar um pouco sobre isso? Exato, foi uma grata surpresa para a gente, como eu disse, não existe uma lista prévia, então isso reflete o trabalho do restaurante, reflete o trabalho dos chefes,
e que foi uma grata surpresa para a gente o Origem, que é de Salvador, na Bahia, ser escolhido como o primeiro colocado e estar em primeiro lugar nesse ranking dos 100. Ele já no ano passado já tinha ficado em segundo lugar, já vem numa ascendência, o trabalho dos chefes, do chefe Fabrício e da chefe Lisiane lá em Salvador já é antigo, enfim, obviamente não é de agora, assim Sim. como quase todos dos primeiros ali da lista, sempre são trabalhos aí de 10 anos, enfim, são trabalhos pelo menos de uma década, e vem nesse trabalho constante, pela primeira vez a gente conseguiu aí, de forma orgânica, eleger o melhor restaurante do Brasil fora desse eixo Rio-São Paulo. E só lembrando que no ano passado ele ficou em segundo lugar e o La Salle, que é no Rio de Janeiro, foi o vencedor do ano passado e hoje ele está em segundo. Então foi uma subida ali, uma descida aqui, só um ajuste, mas e que é muito saudável. Então, primeiro que a gente nos primeiros anos a gente veio aí da Casa do Porco vencendo, então Sim. trazendo São Paulo, depois veio com o La Salle no Rio de Janeiro e agora o Origem. Então, foi muita surpresa para nós no sentido de surpresa de felicidade, que bom que teve, mas obviamente não surpresa no sentido da constância do trabalho, tanto que os dois chefes fazem no Origem e em todas as operações que eles fazem lá em Salvador. Eles são praticamente os reis, assim, até brinquei quando estava fazendo a resenha ali do restaurante, brinquei que eles são quase os reis de Salvador, porque eles têm várias operações, não só o Origem, mas o Origem é o que representa melhor a gastronomia deles, assim. Então acho que Eu gosto coroa. muito de ver isso acontecendo. Houve uma época que a gente tinha uma hegemonia de São Paulo entre os grandes restaurantes. Depois o Rio começou a explodir na cena gastronômica brasileira e agora parece que Salvador está ali, né? É legal ver o nascimento desses polos gastronômicos que, no meu lado, se convertem depois em polos enogastronômicos e o vinho começa a fazer parte desse contexto em outras regiões também. É muito bom ver a gastronomia se ampliando para outros lugares do Brasil. E a gente falou aqui do primeiro colocado, do segundo, que é o La Salle, depois o terceiro, você tem o Manu, de Curitiba, Exato, sua exato. terra. Exato, a minha terra. Que É, também é um trabalho, acho que vai na mesma linha, né? No ano passado ele estava em 10º colocado e esse ano vai para o terceiro colocado. Então é importante ver esse trabalho. Assim, e também queria deixar claro que listas são naturalmente quem está em cima só tende a cair, óbvio, né? Então se você está em sim, primeiro, ou você mantém ou você cai. Mas não quer dizer que ele é pior do que o outro. A ideia é que ele seja um guia gastronômico para as pessoas, justamente. Vou a Curitiba, tem uma no vou a Salvador, tenho Origem, vou ao Rio de Janeiro, tenho La Salle. A ideia é um pouco ser um guia para as pessoas se moram na cidade ou se vão viajar. E a Manu também acho que vai nesse mesmo ritmo aí de crescer e de cada vez mais estar presente e subindo nos rankings como um todo. Quando a gente vai olhar os nossos rankings concorrentes, ela também está nessa ascendência. E Manu chega com esse trabalho também autoral. Eu acho que é legal, curioso também, esses três restaurantes, o top 3, tem uma peculiaridade muito legal, além de serem de São Paulo, efetivamente, a maior cidade, mas ele Rio ali está no eixo Rio-São Paulo, sim, sim. mas é peculiar que os três servem apenas menu degustação. Então, Eu estava que é justamente muito pensando curioso nisso. isso, assim, exato. Então, é um fato muito curioso, que o menu degustação é aquele lugar onde o chefe vai colocar a sua maior autoria, né? Ele vai mostrar a que veio, qual é a proposta, que história que ele quer contar. Então, é o auge no sentido da gastronomia criativa. E esses três terem justamente esse tipo de serviço mostra também que as pessoas, o cliente, né, os jurados, enfim, gostam desse tipo de gastronomia, né? Que eu acho que é muito quando a gente fala do vinho, a gente fala de terroir, que é Sim, é o que é verdade. o que é o vinho mostrando a sua essência, mostrando a sua região. Né, fazendo um paralelo, esses restaurantes mostram seus terroirs, a Manu lá em Curitiba, o Origem em Salvador e o La Salle no Rio de Janeiro. Então cada um Eu, mostra o seu próprio terroir. eu adorei essa analogia. Eu acho até que tem um negócio nos menus degustação que eles são também como se fossem peças de teatro, porque a cada ano é uma nova peça, né? Então eles têm que se reinventar, os menus passam por mudanças e entram pratos, saem pratos, então você tem uma oportunidade de acompanhar também o desenvolvimento, não é um desenvolvimento do ponto de vista de
talento ou habilidade técnica, mas o desenvolvimento da visão e do sensação e do sentimento daquele chefe naquele ano. Eu achei muito bacana. E daí a gente chega em São Paulo e o quarto também é menu degustação, né? Também trabalha com menu degustação, que é o Tuju. Exato, exato. O Tuju também acho que vem nessa sequência de rankings, né, ele tá tentando a sua terceira estrela Michelin, deve sair em breve aí, né, a gente está até na expectativa do prêmio aí das estrelas Michelin. Acho que ele e Daqui o a Dom pouco, aí são os daqui grandes a candidatos pouco, daqui a né? pouco, exato, a gente está nessa expectativa aí de sair as estrelas. E o Tuju também, como você falou, né, eu acho que mostra a gastronomia, autoral, mostra o que, porque o menu degustação é isso, né, ele se propõe a mostrar tanto da parte técnica o que o chefe sabe fazer, do que ele tem capacidade, e no sentido dos ingredientes, aquilo que está próximo dele, né, praticamente todos ali têm essa proposta de trazer ingredientes num raio muito próximo ao restaurante, valorizar pequenos produtores, enfim, então tem todo esse trabalho, de mostrar a sua gastronomia local. E me deixa muito feliz de, né, os 4 colocados aí, cada um ser de uma cidade, e de mostrar as suas, enfim, a sua essência, a sua autoria. Então, a gente fica muito feliz de mostrar isso. E o Tuju, obviamente, acho que está aí no. A gente ainda vai ouvir falar muito de Tuju. É um que provavelmente na lista do ano que vem, eu acho, daí suspeito para falar, no sentido de que ainda tem muito chão para rolar, mas eu acho que é um que pode subir, por exemplo. Ele deve estar no segundo ou primeiro lugar no ano que vem, muito provavelmente. Muito bom, muito bom. Os jurados dirão, os jurados dirão. Exatamente, exatamente. Mas olha, eu não vou falar de todos os restaurantes, que é para também não deixar um pouco para as pessoas lerem na revista. E também você diz na matéria que todos os restaurantes terão suas resenhas no site de vocês, né? Exato, exato. Essa revista, até para colocar para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, essa revista, a Exame, enfim, a gente já tem mais de 50 anos, a revista, a gente sempre teve uma parte dedicada ao estilo de vida, enfim, a gente sempre brinca, né, que a Exame é separada numa parte entre fazer o leitor ganhar dinheiro e fazer o leitor gastar dinheiro. Então, a nossa parte A é fazer gente ele está gastar. nesse lado do A gente está gastar nesse lado. dinheiro, isso que é bom. Exatamente. Com a boa comida, com o bom vinho, enfim, a gente está nesse lado. E como tem uma força muito grande, a gente cresceu nesse ano e a gente, pela primeira vez, está saindo com uma revista exclusiva, encartada, obviamente, junto com a revista Exame, que é a editoria, né, o braço, o nosso hub de estilo de vida, que se chama Casual. Então, Casual Exame sai numa revista, que essa revista vai ser trimestral, e pela primeira vez que ela está sendo publicada, e o guia, né, dos 100 melhores Meus restaurantes sai parabéns. dentro dela. E a gente faz a resenha dos 10 primeiros, né, na revista, na parte impressa, e por uma questão de espaço, obviamente, não dá para fazer de todos, a gente, no dia 24, quando sai a revista, solta no site a resenha dos 100 restaurantes. É um trabalho bem grande, bem esforço, obviamente, não sou só eu que faço, tem uma equipe aí grande que nos ajuda, enfim, que vai nos restaurantes, conversa com as assessorias, enfim, então a gente tem um trabalho de falar, porque a ideia principal do ranking sempre é ser um guia, né. Então a pessoa mora na cidade, viaja, quer comer bem, use o 100 melhores como um guia para você poder comer bem. Essa que é a nossa premissa, né. E você faz o seu próprio guia. Então: "Ah, eu não Ah, concordo que o legal. primeiro é a Origem". É isso, acho que a proposta é essa, vai lá na Origem e faça a sua própria lista. Vai lá nos 10 primeiros e cria a sua própria. Eu acho que é essa que é a ideia, assim, que as pessoas. Muito legal. E vocês perceberam que a gente está aqui fazendo uma van premiere, porque o Gilson falou, vai no dia 24, mas por uma questão de acordo que a gente teve de cavalheiros, a gente recebeu as informações antes, mas a gente só pode publicar depois do dia 24. Então, é por isso que você está vendo. Não é que o nosso vídeo está velho, é que a gente trabalhou antes para vocês. A gente também, eu estava dando uma corrida de olhos aqui. é, Quase todos os restaurantes que eu imaginava que estariam na lista estão na lista, né? Então é uma lista com uma dose de consistência muito grande. Mas existem restaurantes que eu nunca ouvi falar e que é justamente, por exemplo, aqui na posição 26, logo depois do Ouro da Sicília, aí no Rio de Janeiro,
tá a Casa do Saulo, de Santarém. Nunca tive lá. Isso. É, ele tem um trabalho incrível, assim, na verdade, na verdade, a casa do Saulo está em 2 posições, porque ele tem um outro restaurante, porque isso pode acontecer, né, então, Ah, o mesmo restaurante que tem unidades diferentes, por exemplo, ele tá um pouco mais para baixo, que é ele tem a unidade original é a de Santarém, mas ele tem uma unidade em Belém e tem uma unidade aqui em São Paulo também. olha que legal. Então, e a Casa do Saulo se propõe a ser uma gastronomia amazônica, da região ali da região do Pará, então é uma gastronomia muito legal, é um restaurante que a gente precisa ficar bem atento, assim, porque ele está se expandindo para vários lugares e vai comemorar até aniversário, acho que essa semana, ou foi na semana passada, ou vai ser nessa, se não me engano, que ele também a unidade aqui de São Paulo vai comemorar aniversário. Eu vou Então, é um procurar a restaurante para a Casa de gente Saulo aqui em ficar. São Paulo, porque eu ainda não fui. Exatamente. Muito Exatamente, é um legal. restaurante para a gente ficar bem de olho, assim. O chefe também está fazendo uma gastronomia muito gostosa, assim. Acho que é um restaurante que tem que ficar de olho, que é essa nossa proposta também, Eu vou mostrar pegar, alguns vou restaurantes entrar que lá pessoas na não estão. resenha depois no site para ver, para poder selecionar um vinho especial para ir no restaurante. Exato. Depois eu te conto. E Boa, depois achei fechou. legal que aparece alguns que eu conheço, mas que não estariam em outras listas, né? O Vale Rústico de Sim, Garibaldi é fascinante. Tem muita coisa interessante acontecendo lá na Serra Gaúcha. O exato. Patrício Tapia, né? Tem que falar o nome completo porque nem sempre todo mundo conhece. O Patrício veio maravilhado de lá nesse ano, falando para mim: você já foi em tal lugar, você já foi em tal lugar. E eu vou agora nas dicas do Patrício lá. Então tem muita coisa bacana acontecendo nesse cenário, né? Vocês foram para Fernando de Noronha, posição 51, Benedita, Cozinha Afetiva. Esse Exato. daí vale dizer, ó, tô indo para fazer uma resenha de um restaurante ou para conhecer um restaurante e aproveitar dar uma esticadinha em Fernando de Noronha, né? Uma boa desculpa pra gente, né? Exato, exato, é uma boa desculpa. E acho que o legal de ver esses restaurantes em todas as regiões do país, que é um pouco o que a gente se propõe a ser a lista, o ranking dos 100 melhores restaurantes do Brasil. Então, é um desafio grande no sentido que a gente precisa mostrar a pluralidade do Brasil. Então, e isso passa muito pela escolha dos jurados, né? Então, a gente tentou nesse ano, por exemplo, no ano passado a gente sentiu que tinha uma falta de jurados do Centro-Oeste, por exemplo. Então Entendi. fomos atrás de conversar com jornalistas, influencers, muita pesquisa, muita conversa com colegas para trazer mais jurados. Então a gente já conseguiu trazer um pouco mais de restaurante, porque no ano passado só tinha tinham 2, um de Cuiabá e um de Brasília. Agora a gente já tem um pouco mais, já tem 4, se não me engano, na região. Então assim, eu sei que ainda é pouco, mas a gente já conseguiu dobrar e assim, a nossa ideia é que sempre aumente mais, assim, trazer um O- pouco mais essa pluralidade. É muito bacana, o difícil vai ficar em 100 restaurantes, né? Exato. Porque a gente vai começar a ver muita coisa legal. Fiquei super curioso em saber quem são os outros 400 que foram indicados, porque são, como você falou, são grandes dicas. Às vezes você precisa não. Você está em um lugar, uma região, se foi viajar e tudo mais, a trabalho ou a lazer, e você quer uma dica daquele local. Isso é um porto seguro, saber que pessoas que vivem a gastronomia foram lá, não necessariamente convidados, foram lá como consumidores, consumiram, é, aproveitaram a experiência e estão compartilhando o conhecimento deles com a gente, né? Então, eu sempre falo, às vezes a gente vê as pessoas degustam vinhos e você precisa ter repertório para poder sugerir, para poder avaliar, você precisa ter repertório. Então, quanto mais você degusta, quanto mais você vive, quanto mais experiência você tem, melhor a sua capacidade. E eu não tenho essa vivência é, na gastronomia do mesmo nível que eu tenho no vinho. Então, a gente vai e se apoia nos amigos que a gente conhece, e essa lista aqui eu gostei muito, fiquei com vontade de ir para diversos lugares, né? Você tem bastante coisa de Belo Horizonte, você tem restaurantes em Florianópolis, tem Rio de Janeiro e São Paulo bem representados também. Aqui em Bonito, no Mato Grosso, a gente tem a Casa do João. É legal saber que a Casa do João tá lá, porque quando foi para Bonito, né?
Você Você tem vai uma tentando. referência, exato. É, E uma coisa também que eu queria colocar, que acho que é importante, principalmente nos 10 colocados, tem um trabalho que a gente fala muito sobre vinho, né, então tem um trabalho muito grande para valorizar o vinho nacional. que Boa legal. parte deles, no caso do Origem, eles têm o menu degustação harmonizado com vinhos brasileiros, mas boa parte dos 10 ali, se não 100% harmonizado no parte quando tem o menu degustação harmonizado 100% com vinho brasileiro, boa parte dos vinhos são brasileiros. Então, acho que mais ainda aquilo que eu falei no sentido de terroir, de trazer a gastronomia, eles também vão em busca de vinhos brasileiros para fazer as suas harmonizações. Então, no serviço lá, na resenha, vai estar explicado um pouco dos valores, enfim, de tudo, e a gente coloca quais são aqueles que fazem harmonização com vinho brasileiro ou não. É Então, muito é um legal. trabalho muito importante, assim, também que eu queria ressaltar, que principalmente, especialmente nos 10, mas nos 10 primeiros, mas assim, em grande parte deles, tem um trabalho muito grande, uma força desses restaurantes de também valorizar o vinho brasileiro. Eu acho ótimo isso. Outro dia estava conversando com a Cecília justamente sobre qual é a liberdade, qual é a responsabilidade que você fazer o menu degustação e a harmonização para o menu degustação te dá. Ela falou que uma das coisas que te dá é como você não vai vender uma garrafa inteira para o consumidor, você pode ser um pouco mais autoral, porque você vai dar a ele conhecer. A pessoa que vai ao menu degustação está se entregando nas mãos do chefe, nesse caso, nas mãos também da ou do sommelier, né? Então, e aí, muitas vezes as pessoas não iriam para grandes restaurantes e pediriam um vinho brasileiro. Agora, inseridos dentro do contexto do menu degustação, você se deixa levar e acaba conhecendo muitas vezes coisas que você não conhece ou vivendo experiências que você não viveria com o vinho brasileiro nesses grandes restaurantes se você pegasse ali a carta de vinho para você escolher o vinho que você colocaria. Então, eu parabenizo aí esse seu, É. E no vamos caso dizer, do essa Ori visão exato, de até no caso trazer do isso a um ponto, sim. no caso do Origem especificamente, assim, quando fui provar lá o menu degustação deles, me foi uma grata surpresa, porque tinha vinho desde o Rio Grande do Sul, passava por São Paulo, até obviamente do Vale do São Francisco, a casa deles, É né, legal até. isso. Então foi legal, porque eles também tiveram essa preocupação de também passar por outros tipos de mostrar que o Brasil tem elaboração de vinhos em outras regiões. Então teve um trabalho do chefe também, dos chefes ali do restaurante, de perceber e de casar com o sommelier, falando: "Precisamos construir, a história não é só sobre a comida, é sobre o vinho também". Então, e essa proposta de fazer o vinho harmonizado com do menu harmonizado com vinhos brasileiros, é realmente, assim, é uma surpresa muito grande, e é um pouco de educação do consumidor, como você estava falando, né. Então, se eu não vou, às vezes, olho no preço, às vezes o preço está, vou ali naquele seguro, vou num francês, vou num chileno, que eu sei que não é sem erro, e aí a pessoa de repente prova numa degustação um vinho brasileiro, que ele fala: "Putz, mas tem uma qualidade às vezes igual e às vezes até superior, dependendo do rótulo". E eu não Sim. provava por algum tipo de receio, então também esse trabalho de enaltecer e valorizar também o mundo do vinho. Então é muito É. legal, assim, ver isso No e caso do crescendo, e muito Origem, isso crescente. tem tudo a ver também com a proposta deles, temática Exato, desse menu degustação que exato, eles criaram, né? Que está olhando as raízes vamos dizer, da formação da brasilidade, dos povos originários e tudo mais. E, além disso, fala do empoderamento das mulheres eh, na Bahia, especificamente, como você chama? Quituteiras e as tô ten- quituteiras, isso, as aham. quituteiras, delas sustentarem as famílias delas através da gastronomia, né? E muitas vezes Exato, exato. comprarem a liberdade da família delas através da gastronomia. Achei fascinante. Daí isso quando entra no tinha que estar com vinho brasileiro. Muito legal. Isso eu fiquei curioso para saber quais são os vinhos. Espero, vou para a Bahia, tenho algumas dívidas de visitas na Bahia, vou para a Bahia e vou visitar lá, se eles tiverem, obviamente. Vou fazer reserva, tomara que tenha espaço para eu poder ir Acho que no dia que eu vá para lá.
Acho que a principal dica de todos, especialmente os 10, e agora que a lista acabou de sair, é reserva, porque quando a lista sai, tem uma procura maior. Já são restaurantes que a procura é alta, e quando a lista sai, a procura costuma aumentar, em especial, então a dica sempre é reservar em todos, assim, eu diria, para Hum, se você quer muito conhecer, reserve. Acho que é a Mas isso é dica. muito legal, porque vocês também, isso fala muito do sucesso de uma lista, né? O fato de que efetivamente as pessoas querem experimentar o que está na lista. Você falou, são vários anos do prêmio, é o quinto ano, né, que você disse. E é o quarto ano, esse é o quarto. Quarto ano do prêmio. É, quarto ano do prêmio, a gente vê muitas coisas vindo e sumindo. Não só o prêmio está cada vez mais forte, como vocês estão estruturando eles para ficar cada vez melhor, né? Então, vocês têm planos de aumentar jurados, presença nas regiões e tudo mais, e isso vai gerando cada vez mais solidez. E todas as coisas têm que ser pensadas assim. No vinho, a gente pensa em longuíssimo prazo, nessas premiações também, porque ela vai evoluindo, vai tendo sucesso e vai ganhando cada vez mais credibilidade, espaço, né? E responsabilidade. Então, eu queria te agradecer muito por compartilhar essas informações, a sua opinião, a sua visão desses restaurantes aqui conosco. Recomendo às pessoas que estão aqui assistindo a acessarem no site, comprarem a revista. A gente está vendo, sabe uma coisa que eu achei muito generosa, que vocês, na descrição de alguns restaurantes, até colocam, ó, tem estrelas Michelin, participa de outros prêmios. Assim, gostei dessa forma aberta como vocês tratam o tema e como vocês estão construindo, porque a gastronomia pode ter várias visões, né, e várias opiniões e várias experiências, elas não se esgotam, né, e vocês Exato, estão aqui ajudando a compor esse cenário e dando uma provocada, puxando para uma forma diferente, que é sair do eixo Rio-São Paulo. Não que São Paulo e Rio não mereçam o espaço que tem, mas é legal poder abrir espaço para as outras regiões e as pessoas vão para lá e elas precisam de dicas, de bons exato. restaurantes E para... isso que você citou de citar os outros prêmios, é até uma forma de porque a gastronomia, o mundo do vinho, a gente, apesar de certa forma ser concorrente, mas está todo mundo em prol do mesmo objetivo, que é valorizar e crescer junto, né, eu acho que a gente está remando para o mesmo lugar. E boa parte dos jurados de outros prêmios também são jurados do nosso, então, Legal. então a gente, e nós eu também às vezes sou jurado de outros, então a gente se conversa muito por isso, porque o nosso objetivo os formatos são diferentes, mas o objetivo de todos nós, meu, seu, dos colegas que votaram, é o mesmo, é enaltecer a gastronomia brasileira e levar ela, fazer com que as pessoas valorizem também e frequentem os restaurantes e tomem os vinhos brasileiros, enfim, e que frequentem o Brasil. Acho que essa que é a nossa grande missão, assim, independentemente se é o nosso ranking, se são os outros, mas acho que o objetivo comum nosso é esse. Por isso que a gente faz a menção e convido, obviamente, os nossos colegas a nos ajudar também, e É legal. todos eles nos ajudam, assim. Então, sei lá, se eu for colocar de concorrência, quase metade dos nossos jurados aqui são nossos concorrentes diretos, assim, mas Eu, que entendem que faz sentido a gente fazer parte também dessa lista, desse eu ranking. acho bonito isso, acho que além do negócio de você enaltecer os restaurantes e os chefs que fazem esses restaurantes acontecerem, os sommeliers que participam desses restaurantes através da premiação, uma premiação, assim como um guia, na minha opinião, é um facho de luz, porque daí as pessoas também, como chefs, também passam a olhar o que está acontecendo ali, o que está acontecendo ali. Eu vou experimentar, vou beber um pouco dessa água e vou voltar novo, vou voltar diferente, vou voltar com alguma coisa extra que eu agreguei ou que eu trouxe. Então, meus parabéns pela iniciativa, já não é uma iniciativa recente, mas toda vez que a gente faz alguma coisa é uma iniciativa. O próximo passo é uma iniciativa. É, vou saborear muito essa lista e espero ansiosamente que as outras pessoas também aproveitem dessa lista e que a gente tenha ela por muitos e muitos e muitos e muitos anos.
E obrigado você, Christian, por abrir as Né? portas aí da casa para a gente falar sobre boa gastronomia, sobre, bons vinhos brasileiros. E é isso, e quem quiser acompanhar, exame.com, a gente está lá no site, todas as informações, a lista completa, e todos os nossos canais, nossas redes sociais aí também, e a revista impressa nas bancas, então quem quiser saborear, é bom que o guia, ele dura o ano inteiro, pelo menos, né, até a próxima edição. Então é um guia que você pode guardar por pelo menos um ano, a validade dele é essa, assim, então pelo menos um ano Muito você já bom. pode guardar. Muito bom. Ele, na verdade, é como um caderno daquele do passaporte, né? Que você vai carimbando Exato, exato, aqueles lugares exatamente. que você foi visitar. Muitíssimo obrigado, Gilson. Eu agradeço a você que está aqui assistindo conosco. Espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem as dicas. O Gilson falou exame.com. Então lá, os 100 restaurantes com a resenha de todos para você poder saborear primeiro lendo e depois comendo.